Boa noite, pessoal. A gente vai começar em breve. Eu sou Isadora, assistente de projetos aqui da equipe de resíduos sólidos e agroecologia. Eu vou fazer a mediação da mentoria junto com o Vitor. E a gente vai dar só mais uns minutinhos para a galera ir entrando. Pessoal, só um lembrete para vocês colocarem o nome completo, fazerem a edição do nome de vocês aqui no Zoom, para a gente saber quem é que está entrando, tá bom? Então, quem não está com o nome completo, por favor, colocar o nome completo. Pessoal, então, só para alinhar com vocês, a dinâmica da mentoria é como a gente mandou no WhatsApp, né? Esse primeiro momento a gente vai dividir vocês em pequenos grupos aqui no Zoom, para que vocês se apresentem, é, falem se quiser conversar sobre o projeto ou o que vocês estão fazendo relacionados a resíduos orgânicos. Fiquem à vontade para conversar, tá? É mais um momento de interação.
É, depois nós vamos voltar para essa aula, para essa sala principal, para responder todas as dúvidas, ou pelo menos a maior parte das dúvidas que a gente conseguir, que foram mandadas nas últimas aulas, tanto aqui no chat, no WhatsApp e no formulário de presença. E aí a gente vai tentar responder essas dúvidas com vocês. É, depois eu vou apresentar para vocês a trilha de aprendizagem para o projeto de compostagem final, que é a mesma trilha que está no documento orientador que vocês receberam, que a Bárbara da Escola da Cidadania enviou para vocês. Lá tem todas as perguntas que são necessárias para vocês construírem esse projeto de compostagem municipal focado no município, mas lembrando também que se a ideia, se o pré-projeto de vocês não for relacionado à compostagem municipal, for uma compostagem descentralizada, por exemplo, ou compostagem escolar, não tem problema, vocês podem fazer também, é só adaptar o projeto para a realidade de vocês. A ideia é que todo mundo consiga fazer, independente da aplicação, se é uma aplicação em larga escala ou uma escala menor. Depois, nós vamos dividir novamente em sala, né, para vocês discutirem sobre essas perguntas. Algumas a gente já até pediu para vocês buscarem esses dados, por exemplo, a quantidade de geração de resíduos que tem em cada município, né, de vocês. Então, algumas pessoas já conseguiram esse dado, que foi uma pergunta do formulário da aula 1. Algumas ainda não, então vocês podem discutir também sobre isso. E sobre as outras perguntas, porque são algumas, né? Mas a ideia é que vocês já comecem a pensar nessas respostas para no fim do curso não ficar muito pesado, não ter que responder tudo de uma vez. Então, começar respondendo desde agora. Então, e lembrando também, né? A gente está atento aqui ao chat, se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar aqui no chat que vamos tentar responder todas. Está voltando. Já temos algumas pessoas que voltaram. O Leonardo disse que só ficou ele e Natália no grupo, e a gente tentou dividir assim o mais homogêneo possível, mas nem todo mundo ficou nas salas também. Tem essa, algumas pessoas foram caindo, algumas pessoas entraram depois, então acho que algumas pessoas também não conseguiram entrar nas salas. Então, desculpa se nem todo mundo conseguiu interagir também. É a primeira vez que a gente está fazendo essa dinâmica, então de qualquer forma, obrigada à participação de todo mundo aqui. Espero que vocês tenham conseguido trocar bastante, conversar, se conhecerem, que essa era a ideia principal. Acho que todo mundo já voltou, né? Vamos iniciar, então, esse momento de dúvidas, das principais dúvidas que a gente compilou, assim, das outras aulas. A primeira dúvida que ficou pendente do encontro 2 é o Natan Guilherme. Natan Guilherme, eu acho. Tá, teve um erro de digitação, que é qual o instrumento usado para avaliar a umidade? Aí o Vitor comentou na aula 2 que é o higrômetro, um dispositivo que mede a umidade relativa do ar. Mas também tem métodos mais simples, como observação visual, e sensação ao toque do material da composteira. Só que o higrômetro fornece uma medida mais precisa e objetiva. Uma outra pergunta que, na verdade, nós tivemos mais de uma pergunta sobre como fazer a população separar os resíduos na fonte, né? Como ter esse acolhimento da população. O Vitor chegou a responder essa pergunta na live, mas eu achei interessante trazer ela de novo, porque, enfim, foram mais de uma pergunta sobre. E uma forma de incentivar a participação e colaboração da população é intervir na cultura de separação na fonte,
mudando, por exemplo, sistemas de sacola com a cor marrom para resíduos orgânicos, que é o que funciona mais. O Vitor vai poder falar mais sobre isso também. E pensar também em uma coleta de forma gratuita. A gente tem alguns sistemas que cobram por coleta, mas no Brasil isso seria muito difícil, então pensar em um sistema de coleta gratuito. E também incorporar a população nos processos de planejamento estratégico da região, processos de consultas para a execução de programas ou instalações de pátios de compostagem. Outra forma também são os programas educacionais e campanhas de sensibilização e educação da população, que foquem em promover nessa cultura de separação dos resíduos orgânicos na fonte e que tenha também figuras públicas envolvidas. Um exemplo é no Canadá, que tem uma plataforma de informações sobre reciclagem de resíduos orgânicos, a Waste Wizard, e também tem ações de mídias sociais com vídeos para crianças, por exemplo. E também a campanha Eu Reciclo Orgânicos do Chile, que é uma campanha de conscientização e sensibilização para a população. Outra dúvida foi do Luiz Brizolara Correia. Ele falou que no estado do Rio Grande do Sul tem uma diretriz técnica que obriga a ter cobertura para, enfim, instalações de compostagem, o que acaba encarecendo o processo em grande escala. E aí ele perguntou se achamos razoável essa exigência, tecnicamente falando. E, bom, há métodos que não precisam de cobertura e que são os sistemas abertos. Então, não há a necessidade de ter essa exigência no licenciamento, né? Até porque a maior parte dos pátios de compostagem não tem cobertura, como foi apresentado na live, né? Florianópolis, em São Paulo também, que usa o método UFSC, e no Ceará. Outra pergunta foi do Edu Bragas. Ele perguntou sobre informações e estratégias para controlar e impedir o acesso de ratos e demais animais a composteiras. Aí ele deu o caso, né, da fazenda onde ele atua. E aí a melhor forma, assim, na verdade, são várias ações que devem ser feitas, né? A principal é pensar nos parâmetros ideais da compostagem, né? E tentar, por exemplo, o foco na cobertura vegetal seca, folhas, serragens, se atentar para que a composteira tenha uma alimentação com matéria orgânica de forma que a relação carbono e nitrogênio esteja balanceada. Pensar na localização adequada também para fazer a compostagem, mas no geral é garantir que a compostagem seja bem manejada, e garantindo os parâmetros necessários para manter a temperatura alta, que é acima de 55 graus. O Leonardo Veloso perguntou se existem termos de referências ou modelos para implantação desses métodos e para municípios com abrangência de população com mais de 2 milhões de pessoas e para pequenos municípios e distritos. E é possível achar alguns termos de referências no Diário Oficial do município de São Paulo. Você consegue ter acesso aos documentos públicos das licitações dos pátios de compostagem. Acho que essa dúvida era para o Vitor responder, e provavelmente ele vai conseguir responder melhor. Acabei confundindo, Vitor. Essa era a sua. Não, mas é isso mesmo. Se vocês entrarem no Diário Oficial do município de São Paulo e pesquisar pelo termo pátio de compostagem, vocês vão conseguir acessar os documentos usados para licitações dos pátios de compostagem aqui da cidade. Creio que outros municípios vocês consigam acessar também. Mas aí é isso, vai ser o termo de referência específico do pátio projetado para a cidade de São Paulo, né? Então, o ideal é que vocês sempre, com o apoio da equipe de engenharia da cidade de vocês, né, façam as adaptações necessárias e os ajustes para o devido termo de referência. Eu vou passar para o Vitor, ele vai dar continuidade na resposta das perguntas. E eu vou continuar anotando o que vocês mandarem no chat. Então, fiquem à vontade para mandar mais dúvidas por aqui, que a gente vai compilando. Pode seguir, Victor. Uma pergunta que a gente recebeu também
foi sobre a respeito do se tem diferença na qualidade do composto orgânico produzido de acordo com o método de compostagem. E, na verdade, não. No geral, compostagem bem feita, independente do método, você vai ter uma qualidade do composto final muito similar. Obviamente, você vai ter algumas variações, às vezes, de acordo com o método, que vão estar muito mais associadas, associadas a não necessariamente mau manejo, mas dificuldades que um método gera ou outro, né? Como, por exemplo, métodos com mais reviramento, você tende a ter uma perda maior de nitrogênio, dependendo se você não conseguir controlar muito a umidade, porque o nitrogênio volatiliza, por exemplo. Métodos que você às vezes vai estar com o seu material exposto à chuva e não tem a recirculação do lixiviado, você às vezes vai perder fósforo, porque ele é solúvel em água, uma parcela dele, né? Mas no geral, na média, não vai ter muita diferença. O que vai variar mesmo é a entrada dos substratos. Algumas outras perguntas foram associadas também à questão de quais que são, né, os regulamentos pertinentes à aplicação do composto e como conseguir um composto livre de contaminantes com compostagem de origem urbana, né? A principal normativa hoje associada ao uso do composto orgânico é a Instrução Normativa do Ministério da Agricultura 61 de 2020. Essa instrução normativa, ela vai colocar todos os parâmetros que você precisa seguir para produzir um fertilizante orgânico composto certificado, né? Então você vai ter parâmetros de metais pesados, de patógenos e uma série de coisas. Então lá você vai encontrar certinho todas essas informações. E aí a pergunta associada a isso é como que a gente consegue atender esses parâmetros, né? No processo de compostagem. Então, basicamente, para você conseguir atender esse padrão de qualidade, você precisa de dois pontos bem importantes para atingir isso: os parâmetros associados a contaminantes químicos, assim dizendo, físico-químicos, né? Ou seja, metais pesados e algum outro material traço, né? Que pode exceder esse volume, esse ponto, como por exemplo chumbo, cromo, cádmio, essas coisas. Você garante essa qualidade realizando um processo de compostagem com segregação na fonte, ou seja, você não vai fazer a sua compostagem com resíduos misturados com outros resíduos de outras fontes, como, por exemplo, compostagem do que o pessoal convencionalmente chama de lixo misturado, que aí pode ter bateria, pode ter pilha, fralda e outras coisas. Então, você garantindo uma separação na fonte, você consegue ter um composto de qualidade. E aí, lembrando que, assim, a gente está falando de separação na fonte, não é a separação na fonte utópica, assim dizendo, né? Que você vai ter um sistema que tem 0% de outros materiais. Qualquer composteiro sabe que sempre chega um nívelzinho ali de um saco que vem misturado, uma garrafa, um talher, por exemplo, que é comum de restaurante chegar um garfo, uma faca. Então, as próprias normativas chegam a estabelecer algo como 5 a 10% de materiais inertes no processo de coleta como um nível aceitável de contaminação, né? Aí, obviamente, inertes que a gente está falando são, né, plásticos, pedra, vidro e tudo mais. E aí o outro ponto que é a contaminação biológica, né? Ou seja, basicamente, salmonela, ovos viáveis de eumintos e coliformes termotolerantes. Esses você vai conseguir atingir os parâmetros pedidos na normativa, garantindo que a sua compostagem atinja as temperaturas do processo de sanitização, que essa é a da resolução CONAMA 481 de 2017. Se você tiver lodo de esgoto, aí é a resolução CONAMA 300 alguma coisa. Então, basicamente, você tem que garantir que seu sistema de compostagem, se ele for um sistema aberto, ele fique 14 dias acima de 55 graus e 5 dias acima de 65 graus. Se você tiver um sistema fechado, 3 dias acima de 60 graus. No geral, a ciência mostra que esses parâmetros são parâmetros suficientes para você sanitizar seu composto. Então, fazendo essas duas coisas, você vai muito provavelmente vai conseguir um composto final com os parâmetros de qualidade
que as resoluções do Ministério da Agricultura vão pedir. E aí, obviamente, né, respeitando o tempo da compostagem, para que, é, é, no caso, você tenha um composto estabilizado, né? Se você não tiver um composto estabilizado, significa que a compostagem não terminou totalmente. É, Uma outra pergunta, que foi do Arthur Rosa, foi que, no geral, o processo de compostagem ele é interessante sempre ter um ou dois revolvimentos, que a gente mencionou na aula, para homogeneização. Mas esse processo de revolvimentos gera odor e cheiro. Como fazer esse tipo de ação em locais onde o impacto do cheiro não é bem visto, como, por exemplo, em escolas, unidades públicas? Essa pergunta é muito, muito importante e muito interessante. O que que a gente vai fazer para reduzir o potencial odor do revolvimento? E aí, por exemplo, o método UFSC é um método sem revolvimento. Porém, quando você vai coletar o composto, o ideal é, antes de coletar ele, fazer um revolvimento e deixar lá por 15 dias, porque você homogeneiza, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai esperar um bom tempo esse material para revolver. E aí, no geral, o odor vai ser bem residual quando a gente revolver. O método UFSC, às vezes, vai ficar 60, 90 dias sem ter revolvimento. Durante esse período da leira bem manejada, com temperaturas altas, umidade, você, quando revolver depois de 90 dias, o odor já é bem residual. E aí você não tem um problema de odor muito significativo. E, principalmente para compostagem descentralizada, como, por exemplo, em escolas e outros espaços, o volume de resíduos é tão pequeno que o odor ele se dissipa significativamente rápido, né? Mas que aí, obviamente, você toma alguns devidos cuidados, de, por exemplo, fazer o revolvimento num momento que, sei lá, não vai incomodar uma vizinhança, mas, no geral, o volume que a escola gera, que um condomínio pequeno gera, não, você vai coletar esse composto, ele não vai gerar odor, né? Um odor significativo, ele vai se dissipar rápido e não vai ser um incômodo significativo para o entorno, né? Assim, a gente costuma dizer que com certeza o odor desse revolvimento da composteira é menos fedido que a caçamba de lixo que normalmente esses lugares têm. A caçamba de lixo, no geral, fede bem mais do que isso e fica acumulando, né? Às vezes pingando chorume ali e tendo outros problemas. Então não tem um impacto significativo. Tem uma pergunta da Alessandra que é: manter compostagens ativas gera mais empregos que os aterros sanitários, o que é bom para o município, melhora a qualidade de vida, faz gerar a economia melhor. Porém, do ponto de vista que quem vai pagar por esses empregos, muitas vezes o poder público, quais que seriam os benefícios no curto prazo? Essa é uma pergunta muito interessante, porque acho que esse é o dilema, né, do convencimento, né? Tipo, investimento de longo prazo versus impacto de curto prazo, né? No geral, uma das formas de apresentar isso é mostrar uma análise custo-benefício, né? Como o Pila Verde apresentou, por exemplo, na nossa live, no caso deles, quando comparava compostagem versus aterro, a compostagem era mais barata, porque o aterro tinha o custo do transporte e de pagar o aterro. E alguns municípios no Brasil, você tem realmente esse custo, essa viabilidade. Então, esse é um ponto importante de você avaliar, que a gente até discutiu no plano, né? Em outros, muitas vezes, é você realmente bater a conta. Poxa, como você vai ficar 20% mais cara, mas vai gerar duas, três vezes mais emprego, também tem esse convencimento do ponto de vista político, né? Dos nossos tomadores de decisão, quem vai decidir o orçamento, ter essa sensibilidade, que às vezes vale a pena pagar 20, 30% a mais para ter muito mais emprego, ter investimento. Muitas vezes o município pode não ter orçamento, e eu entendo, e aí vai buscar outras fontes para construir isso. No caso, por exemplo, de Sobral, no Ceará, eles recebem um repasse estadual pela boa prática, né? Então, eles têm um incentivo de imposto, né, de repasse estadual pelo que é tipo o ICMS ecológico. Então, você consegue tentar fazer esse convencimento por outras vias. E um ponto muito importante também, que é sempre bom colocar, é que os aterros sanitários, sempre o preço está subindo, porque eles reajustam anualmente os custos, às vezes nem anualmente, né? Às vezes até mais rápido, e a tendência é, no longo prazo, os preços sempre irem subindo, porque eles vão ficando mais longe, os, como é que fala?
eles vão ficando mais longe, as taxas vão ficando mais caras e o custo vai só aumentando. Então, também é um investimento de longo prazo para a cidade. Às vezes você vai gastar um pouco mais agora para economizar no futuro, principalmente em cidades onde, por exemplo, o aterro está com uma vida útil muito curta. Então, esse também é um ponto a ser colocado para as pessoas. Um ponto que colocaram também de dúvida foi que a gente usou uma hierarquia, né, dos resíduos apresentada na aula, que é diferente da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E, basicamente, sim, porque a gente acabou utilizando uma ilustração que é uma ilustração com dono, né? E eles que produziram essa ilustração global, assim dizendo. E a gente só reproduziu a ilustração, mas que basicamente a lógica da ilustração é a mesma da nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. A diferença é que ela muda o termo. Então, em vez de não geração, ela usa prevenção. Redução, ela usa minimização, mas as etapas e os termos, ela usa reuso em vez de reutilização, como na nossa política, mas que as etapas são basicamente a mesma, né? Só usam termos diferentes. Tem uma pergunta importante que é sobre quais que são, por exemplo, os métodos adequados de acordo com a escala, que esse é um ponto interessante para a realidade de cada município, né? Assim, é sempre complexo porque não tem uma regra única essa questão. Então, a pergunta do Gabriel Anjos, né? Mas tem uma faixa de aplicação. No geral, o método UFSC, né? Ele é um método adequado para cidades que têm uma geração de resíduos orgânicos ali até 20 toneladas por dia. Inclusive, vamos dizer que vai ser entre 10 e 20 toneladas por dia, porque às vezes 20 toneladas por dia são muitas leiras e às vezes o investimento em caixa de coleta, sistema de drenagem já fica mais alto do que você fazer uma cobertura, ter um sistema de leira revolvida com um trator, por exemplo. E isso vai depender da sua disponibilidade de equipamento, como, por exemplo, municípios que têm, por exemplo, uma quantidade de equipamentos disponíveis, como, por exemplo, mini carregadeira, trator com concha, ou um trator para você colocar um implemento agrícola, às vezes as leiras revolvidas são mais fáceis, porque você às vezes tem esse maquinário semi-ocioso na sua cidade. Ele é usado, por exemplo, para fazer uma manutenção de praça, não sei o que, e metade do dia você consegue usar para compostagem. Então, nesses casos, muitas vezes, um método com pilha com revolvimento, com trator, ou com inclusive um implemento agrícola de trator que você vai ter que comprar, pode acabar sendo mais viável, mesmo que seja 10 toneladas por dia, por exemplo, 5 toneladas por dia. É inclusive comum, por exemplo, em municípios que têm áreas maiores e que têm equipamentos de atividade rural, por exemplo, mais disponíveis de ser utilizado, né, o método com revolvimento, seja em pilha, seja em leira com revolvimento. Então, no geral, os sistemas com revolvimento você vai acabar utilizando ali de 3 toneladas, 5 toneladas, né, até uma escala significativa. Você tem, por exemplo, hoje Campinas faz compostagem com revolvimento de quase 70, 100 toneladas por dia de lodo com resíduo de comida com poda. E aí, no geral, quando a gente começa a passar ali da escala dos 50, 60, 70, 80 toneladas por dia, o pessoal já começa a, inclusive, fazer um sistema de revolvimento com tratores autopropelidos, né, e mais profissionais. Porque aí a produtividade do trator para fazer o revolvimento da leira é muito maior. Porque às vezes tratores com implemento de agrícola ele demora muito para terminar uma leira. E aí, quando a gente está falando de um pátio de 100 toneladas dia, ele vai demorar muito para revolver a leira, você tem uma produtividade baixa. E aí, essas plantas de compostagem acabam investindo naqueles revolvedores autopropelidos que eu mencionei, né? Que são aqueles belgas, tem da Menart, tem da Comptec. Então, é comum, quando chega nessa escala, eles acabarem mudando. E os reatores, olha, esse é o mais complexo de se trabalhar, porque o reator é muito variável. Hoje em dia a gente tem quase todas as opções
tem que ser importadas, o investimento é bem alto. Então, o reator vai ser muito mais uma questão de disponibilidade diária e de investimento, sendo que ele sempre vai ser mais caro. Mas, enfim, resumindo, método UFS, que ele vai funcionar bem ali até uns 15, 20 toneladas por dia. Acima disso, o pessoal costuma não recomendar o uso do método UFS, que ele já começa a trazer problemas de operação. E aí você vai ter os métodos com revolvimento, ali de até poucas toneladas por dia, como 3, 5 toneladas por dia, até talvez umas 50, 60, 70 toneladas por dia. A partir disso, o pessoal às vezes tem métodos de revolvimento com tratores autopropelidos, com investimento bem mais alto, e nesse meio tempo você tem também os sistemas de aeração forçada, né, que eu esqueci de mencionar. Então, a partir dos 20, 30 toneladas por dia, começa a ser mais recomendado sistemas com sopradores, né, com os tubos de injeção de ar e tudo mais. E aí, conforme isso vai aumentando, fica até mais viável você ter aquelas mantas semipermeáveis, sistemas automatizados e tudo mais. Normalmente acaba sendo essa variável. Um ponto do método UFSC também é que você tem que ter bastante disponibilidade de poda no seu município para você fazer a mistura e cobertura. Que isso conecta com uma outra pergunta de uma pessoa, que é como que o ar vai entrar na leira de compostagem se não tem o revolvimento, nos métodos sem revolvimento, né? Essa é uma pergunta muito interessante, que na verdade ela está associada a você fazer a mistura correta com poda. Então você precisa de um volume grande de poda para você misturar, né? Então 1 para 1 no geral, porque a poda vai fazer uma trama no resíduo, assim dizendo, que vai ficar um vão entre o resíduo e as coisas, né? E aí o ar vai entrar passivamente por esses poros. Obviamente ele não vai entrar tão rápido quanto se você estivesse revolvendo. Porém, ele vai conseguir se difundir de maneira muito, muito, muito mais fácil. E como que funciona a alimentação das leiras nesse método UFSC, né? Tem que se retirar o material de cobertura? Sim. Normalmente, no método UFSC, você tira todo o material de cobertura, aquela palha, aquela grama, joga para o lado, aí você põe a comida no meio, né? Assim dizendo, põe a poda e mistura. Tem gente que acaba fazendo uma lasanha, mas isso é ruim para homogeneização. No geral, você põe a comida misturada com a poda já, e aí você volta a pegar aquele material que você puxou para a lateral e cobre. Você nunca mistura a grama e a palha no método UFSC com a comida, porque ela tem uma trama dura e fica mais difícil de você misturar. É, Isa, você vai me dizendo como estamos com o tempo, né? Que a gente ainda tem que passar com o pessoal pelo é, o nosso roteiro da entrega final. Aí você me corta na hora que eu tiver as perguntas. Tem uma pergunta da Alessandra Marim sobre quando guardamos nossos resíduos orgânicos no baldinho, antes de levar para compostar, eles entram em decomposição anaeróbica. Esse composto pode ser prejudicial ao processo da compostagem no destino final? No geral, não, Alessandra, porque ele vai começar a entrar em decomposição anaeróbica normal, ele vai ter odor, ele vai, por exemplo, produzir ácidos nesse processo que vão ir para compostagem, mas não vai ser muito impactante. No geral, o processo de compostagem é bem resiliente. Então, você vai pôr esse resíduo já em decomposição, ele vai já ficar aeróbico e corrigir todo esse processo. Não tem um impacto muito significativo. Não é algo a se preocupar também. Tem uma pergunta da Ana Paula Soares Bertet, que é sobre dúvidas sobre o licenciamento ambiental para uma área onde será implantado um sistema de compostagem. Esse ponto a gente sempre recomenda que você entre em contato com a agência ambiental do seu estado. No geral, eles vão ter um termo de referência ou recomendação de como que o licenciamento para um sistema de compostagem, a depender da área que você vai ocupar e da escala que você vai realizar a compostagem, qual que é o roteiro que você deveria seguir, ou se dependendo da escala, você inclusive vai ter um processo de dispensa do licenciamento, né?
Então, ainda existe essa possibilidade de você ser dispensada. Mas é o órgão competente que vai te indicar, em alguns casos, até a agência municipal, quando ela tiver essa competência que pode realizar esse processo. Isso vai variar de estado para estado. E tem uma pergunta do Adriano Antônio sobre qual que é a temperatura máxima que o processo pode chegar. Olha, no método UFSC, é difícil. Eu nunca vi um estudo que conseguisse fazer esse levantamento. Inclusive, acho que tem bastante gente no curso que faz compostagem, então, quem faz compostagem e já mediu alguma temperatura, põe aqui no chat qual que foi a temperatura mais alta que vocês mediram no processo de compostagem, que aí os outros podem ter ideia. Mas o máximo que eu já medi numa leira de compostagem foi 87 graus. Então, fica bem quente. Eu acho que, inclusive, já vi gente que falou que dava para passar cano com água no meio da leira, né? Que aí o cano de cobre, porque conduz bem. O pessoal de Santa Catarina, assim, ecovilas e tal, e esquenta bastante. Mas o máximo que eu já medi foi 87 graus. Talvez outras pessoas aqui no curso possam ter realizado medições onde a temperatura passou ainda mais disso. Eu acho que eram praticamente todas as perguntas que a gente tinha acumulada das das outras aulas, né? Porque na última aula a gente conseguiu falar de algumas coisas. E aí perguntas que já chegaram hoje, do Guilherme Henrique, ele pergunta, né? Gostaria de saber em relação a valores, qual o método de impermeabilização de um pato de compostagem seria mais barato e eficiente? Olha, Guilherme, o método UFSC, né, que é o sem revolvimento, então ele vai ser aplicável para você se você está pensando em um projeto até 10, 15 toneladas por dia de resíduo, ele vai ser o método mais barato para você investir. A gente está falando, por exemplo, o manual do IPT de São Paulo, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, um pátio para essa escala, você vai gastar ali numa obra algo em torno de uns 250 mil reais até 300 mil reais. Basicamente, a gente está falando da implantação do sistema de impermeabilização das leiras, do transbordo, do estoque, as caixas de coleta. Esse custo vai aumentando, às vezes, se você tiver áreas, por exemplo, com entulho acumulado, então tem retirada de entulho. Se você tiver áreas muito irregulares, que você vai ter uma demanda de corte e aterro para nivelar o terreno, vai encarecer. Se você está falando de uma área que você vai ter que cercar, vai encarecer com a cerca. Então, estou falando isso só da estrutura de impermeabilização e todas as outras coisas. Se for uma área que você vai pôr pesagem de um caminhão, uma balança rodoviária, vai encarecer sua balança, já vai pagar 200, 250 mil reais potencialmente a mais, né? Já é um investimento mais significativo. Se você quiser fazer um galpão, tudo mais. Para você ter ideia, um pátio em São Paulo para 10 toneladas dia que era uma área de entulho, tinha que cercar por balança rodoviária, ele saiu quase 700 mil reais, por exemplo. Mas que cerca de 250 mil reais foi o principal da compostagem, que aí vai variar de acordo com o terreno que você escolher. Por isso que é sempre bom escolher um terreno plano, com um acesso bom, que já tenha sistema de esgotamento, acesso à eletricidade, porque aí essas infraestruturas de apoio às vezes acabam custando mais que o próprio processo. Tem uma pergunta do Guilherme Henrique sobre qual que seria o método para coleta municipal que a gente indica para começar do zero. Boa pergunta, Guilherme. Assim, é difícil dizer qual que é o que sempre vai funcionar e o mais adequado, mas eu vejo que os municípios têm iniciado em bairros pilotos com baldinho, então distribui baldinho para a população, e a população traz com baldinho em lugares e coloca em bombona, e aí essas bombonas são carregadas em caminhões caçamba, né? Gaiola, na verdade, ou caminhões Vulk para um pátio de compostagem. Qual que é o problema? Quando você começa a passar de tipo 2 toneladas por dia, é um trabalho braçal significativo de ser feito, né? Então, o mais recomendado mesmo para você ganhar escalabilidade nesse processo
é o uso, por exemplo, desses sistemas associados a sacos compostáveis, onde a população põe com o saco compostável para o pessoal coletar, ou a containerização, né? Então, você vai ter os containers em alguns lugares desse modelo, igual Florianópolis fez. Então, distribuir o saco compostável para parte da população para iniciar a sensibilização, e aí eles pegam e depositam nesses containers, e aí o container, o caminhão só vem, prende no container e bascula no container, né? Então você tem aqueles caminhões com engate no container que ele bascula e coloca. Alguns lugares que têm ponto de geração de volume mais alto, como feiras livres e mercados, por exemplo, como São Paulo, o pessoal chega até a utilizar, por exemplo, sacos convencionais. Então, distribui para os feirantes, para o pessoal do mercado público, um saco marrom, por exemplo, ou um saco transparente de 200 litros, o pessoal separa e aí no final o pessoal passa coletando esses sacos. Qual que é o ponto? Se ele não é compostável, chega lá na unidade de compostagem, o pessoal tem que tirar tudo do saco e rasgar os sacos. E tem uma pergunta aqui do Ricardo, do professor Ricardo Cunha, se quando tem mofo pode haver perda de nitrogênio e se é indício de contaminantes. Não, Ricardo, né, não é um indicador de contaminante a existência de mofo. Mofo, né? Você deve estar falando aquela mancha branca que se desenvolve na leira de compostagem, principalmente se você tiver coberto com grama, folha, é comum ela se desenvolver ali naquele contato, né, da grama com o resíduo. Você não precisa se preocupar. E assim, ele pode ser um indício de perca de nitrogênio, porque ele também se desenvolve se a sua leira está muito seca. Então, se sua leira ficou muito seca, o ambiente fica propício para o mofo às vezes se desenvolver. Uma leira numa umidade correta, com a temperatura alta, o mofo no geral não se desenvolve. O mofo vai se desenvolver em um ambiente ali que ele é fechado e escuro, por isso que às vezes ele vai se desenvolver embaixo da sua camada de grama, e que não tem umidade suficiente, temperatura tão alta quanto o interior da leira. Aí ele vai se desenvolver ali. Se ele está se desenvolvendo nessa interface, no geral ele não é um impactante. Mas se você abrir a leira e lá no meio, onde era para decomposição, tá, né, pegando fogo, tiver mofo, é um indicador que possivelmente sua leira está seca, a temperatura não aumentou, aí esse mofo começa a se desenvolver. Então o ideal é você regar, dar uma misturada para o processo ser retomado. É, Tem uma pergunta do Eduardo Braga sobre municípios que o caminhão leva tudo misturado para o aterro sanitário. Como que faz para saber a quantidade de resíduos? O método para se fazer isso é a gravimetria de resíduos sólidos. Existe um método que chama estudo gravimétrico. Existe hoje um manual do estado de Minas Gerais, tem um manual do IPT aqui de São Paulo. O Polis, inclusive, pretende lançar um manual de estudo de gravimetria para municípios em breve também, com algumas parcerias, que são estudos onde você, a partir do resíduo desse caminhão que vai para o aterro sanitário, você tem alguns métodos que você vai aplicar para fazer um quarteamento, separação desses resíduos, não do caminhão inteiro, você vai pegar amostras e aí você vai ter formas de classificar. E aí, a partir do resíduo de alguns caminhões, você vai fazer a separação e testes e classificação em tipos de características de resíduo, né? Onde a partir dali você vai ter como principal resultado qual que é a porcentagem de cada tipo de resíduo que esses caminhões transportam, você vai ter uma média ali de acordo com a situação. E aí você vai ter, por exemplo, no final, que 52% é orgânico, 10% é papel, 13% é plástico, e aí dividido em vários tipos de plástico, PAD, PP, tal, tal, tal. No geral, você consegue, a partir do estudo de caracterização gravimétrica, estimar a quantidade de resíduos orgânicos que o caminhão transporta, né? E aí você não precisa ir em cada ponto de geração e fazer isso, você pega o caminhão que está chegando no aterro. E tem uma pergunta também, o nome está como Gabinete 1, que é: minha leira está no ar livre, a temperatura está abaixo dos 50 graus. Qual método devo fazer para elevar a temperatura? O ponto mais importante é, se a umidade está adequada, todo o processo está adequado, tem um ponto muito importante para vocês entenderem, que é leiras muito pequenas, elas tendem a não passar dos 50 graus. Por quê?
Porque como elas estão ao ar livre, o ar fica roubando temperatura delas. Se elas são muito pequenas, elas não geram calor o suficiente para compensar a quantidade de calor que o ar rouba, ela não produz mesmo. E aí a temperatura vai ficar ali 49, 50. No geral, as leiras com volume, vamos dizer assim, a minha experiência é uma leira com pelo menos uns 500, 600 litros de resíduo, né? 700 litros de resíduo, ela vai começar a se manter numa temperatura termofílica por mais tempo. Se você tem uma leira de compostagem que não tem pelo menos isso, uns 700 litros, vamos dizer assim, uns 300 quilos de resíduo, dificilmente ela vai conseguir manter essa temperatura por muito tempo. Então, é comum em leiras pequenas, que o volume de resíduo não é tão grande, ela não conseguir manter essa temperatura. Às vezes, você também está no início da sua compostagem, vamos supor, é uma escola, onde todo dia você põe 30 quilos, 30 quilos, 30 quilos, 30 quilos. Essa leira vai tomando proporção. Na hora que ela chegar num volume significativo, aí ela vai se manter bem quente. No geral, a gente está falando ali de um tamanho do quê? De 1 metro por 1 metro por 1 metro. Aí ela vai segurar bastante temperatura e ela vai ficar a 60, 65 graus. Se mesmo assim você tem uma leira num volume significativo, de 1 metro cúbico, assim dizendo, 700 litros, e ela não está pegando temperatura, você tem que avaliar se você está fazendo a mistura adequada. Ou seja, você está misturando a quantidade de carbono suficiente com a quantidade de comida, por exemplo. Se você pôr só comida e não misturar o suficiente, não entra ar. Se não entra ar, não esquenta. Então, eu recomendo que você aumente a quantidade de carbono a ser misturada, poda, serragem e folha seca, confere a umidade, se a umidade está ok, rega, faz o teste da mão, se escorre água ou não, porque se ficar muito seco, ela também não esquenta, ou se ela ficar encharcado, e faz uma boa cobertura com grama. Às vezes essa cobertura com grama vai servir para segurar essa temperatura dentro da sua leira de compostagem. Eu acho que era isso. Cumprimos praticamente todas as perguntas e também precisamos deixar tempo, porque a gente vai passar agora a Isa vai passar um pouco sobre o processo que estão na nossa trilha de aprendizagem no documento orientador e passar essas informações para que vocês consigam avançar aí com o projeto final e ter um espaço de tirar dúvidas no final. Eu tô abrindo aqui o documento, só um momentinho. Mas é basicamente o documento orientador que a Bárbara da Escola da Cidadania enviou para vocês por e-mail. É importante que todo mundo verifique esse documento, que lá tem links essenciais, por exemplo, do nosso Drive, né? Muitas pessoas pediram, assim, tem algumas dúvidas que podem ser respondidas nesse material e até para a construção do plano de vocês. É importante vocês olharem. Então, vou compartilhar aqui a tela, só um momento. Vocês estão vendo minha tela? Estou falando com o microfone desligado. Sim, Estamos. Beleza. Então tá, esse aqui é o documento orientador. Vocês podem ler ele com calma depois. Aqui tem o cronograma das aulas. E o mais importante, gente, é sobre a trilha de aprendizagem. A ideia é que vocês respondam essas perguntas para que consigam criar um pré-projeto ou de compostagem municipal em larga escala ou para pequenas escalas para quem está trabalhando numa escala menor e descentralizada, mas todo mundo pode criar o projeto a partir da realidade de vocês. E aí, no fim da última aula,
A gente vai disponibilizar o formulário para vocês responderem. Vocês vão ter uma semana para responder ele, mas é importante que vocês já busquem essas respostas de agora, porque é justamente essa a ideia da trilha de aprendizagem, né? Respondendo aos poucos e a gente vai ter mais uma mentoria para tirar dúvidas. Então, vocês podem mandar dúvidas específicas também, que a gente vai tentar responder todas. Aí, a primeira pergunta, né, é para identificação dos parâmetros ambientais para o projeto do seu município, ou então de compostagem descentralizadas. E o objetivo é auxiliar a mapear as potenciais áreas para a implementação de uma unidade de compostagem ou, enfim, de uma composteira, porque, como o Vitor falou, né, é importante a gente ver se a área é plana, proximidade de áreas de mananciais, né, como foi comentado em outra aula, tem alguns aspectos ambientais importantes que a gente precisa considerar para pensar. E aqui a gente deixou duas questões assim para vocês pensarem, né? Que são quantas e quais áreas públicas estão disponíveis e fora de áreas de preservação permanente, ou áreas protegidas, idealmente planas e próximas do sistema viário para garantir o transporte dos resíduos até o pátio. E a questão B é quantidade de aterros abertos ou fechados que existem no município. São parâmetros importantes para identificar nesse primeiro momento. Depois tem uma questão sobre os pontos de geração e disposição de resíduos orgânicos. Para entender, né, a quantidade de resíduos orgânicos que são gerados. Algumas pessoas já até levantaram assim alguns pontos de geração, mas é basicamente, né, entender a quantidade de feiras livres e mercados que tem, quantidade de parques urbanos ou quaisquer outros locais com geração de resíduos verdes, que pode ser folha de árvore, poda, serviço de varrição de parques e pontos de disposição dos serviços realizados nos locais com geração de resíduos verdes. Então, onde esses resíduos são onde há a disposição final desses resíduos verdes que são coletados ou varridos nos parques. Então, é importante entender também a localização dessa geração e da disposição desses resíduos. Aí a pergunta 3 é: identifique a atual situação do sistema de gestão de resíduos do município. E aí, o objetivo, né, é entender o ponto de partida da gestão de resíduos do município para conseguir avançar com o projeto de compostagem. Então, um diagnóstico do município, né? Qual a destinação atual da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos? Qual a frequência de coleta semanal dos resíduos sólidos na cidade, assim, em média? Também qual a distância média de transporte para unidade de destinação ou disposição final dos resíduos sólidos orgânicos, que é essa área inicial que vocês vão levantar, né, para a construção do pátio. Então, qual seria a distância entre os pontos de geração e a unidade de destinação? Qual o órgão responsável pelo manejo de resíduos sólidos urbanos? E se existe alguma iniciativa de compostagem atuando no município, né? Alguns de vocês já vão trazer exemplos, então podem colocar aqui. A pergunta 4 é para definir uma escala de compostagem. E aqui é importante porque algumas pessoas responderam até no formulário de presença, né, que tem interesse em fazer um projeto assim em escala municipal, mas no momento estão atuando com uma escala menor, uma escala descentralizada. Não lembro agora a pessoa que respondeu. Mas aqui, né, vocês têm a liberdade de escolher a melhor escala para o momento e para a realidade de vocês. A pergunta 5 é para definir o tipo e o método de compostagem que será desenvolvido, que seja aplicado também na realidade do município. Então, o Vitor comentou, né, sobre os diferentes métodos de compostagem. Vocês podem acessar a aula 2 para revisarem, né? Tem a aula disponível também, e aí a partir disso vocês conseguem entender qual o melhor método, a partir também, né, da quantidade de resíduos orgânicos que são gerados, vocês conseguem entender.
A pergunta 6 é para identificar os parâmetros legais e institucionais para a construção do projeto a nível municipal. E aí, como o Vitor comentou, né, é necessário olhar como os órgãos responsáveis, os órgãos estaduais, e tem algumas legislações municipais também, né? Mas aí vai ser específico de cada município, de cada região. Então, vocês podem procurar, né, se existe algum projeto de lei que incentiva a destinação dos resíduos orgânicos de grandes geradores para reciclagem. Ou então, outras legislações que estão relacionadas com resíduos orgânicos na região de vocês. E a pergunta 7 é para identificar os parâmetros econômicos para a implementação do projeto, que tem o objetivo de avaliar a viabilidade financeira da iniciativa, né? Então, analisar os custos envolvidos na gestão de resíduos do município e possíveis investimentos para a implantação de uma iniciativa. Aí tem a questão, qual é o custo médio de tonelada manejada hoje no município, considerando, né, a coleta, o transporte e a destinação final dos resíduos orgânicos compostáveis, mesmo que seja coletado de forma misturada. E a B, para buscar, né, potenciais financiamentos, revisão de subsídios governamentais ou investimentos públicos que possam ser aplicados à compostagem. Também tem uma questão sobre identificar os parâmetros técnicos para a implementação do projeto, que é basicamente selecionar um local adequado para a instalação da estrutura de compostagem, considerando os fatores como disponibilidade de espaço, acesso aos resíduos orgânicos, proximidade com a população atendida e a minimização de impactos ambientais e sanitários. Então, são algumas questões para definir a área do projeto piloto, definição da área piloto e a proximidade dos pontos de geração e disposição de resíduos orgânicos mapeados. E, por fim, tem a questão para identificar os parâmetros sociais para a implementação do projeto, para entender, né, o contexto social que o projeto vai ser inserido, avaliar o impacto que ele vai ter no município. E aí as questões são para entender qual a renda média da população selecionada na área piloto, quantos catadores existem no município e se há um trabalho que atue diretamente com catadores e resíduos orgânicos, e para saber se há iniciativas de compostagem acontecendo no município de forma e em escala doméstica ou comunitária. E se sim, quais e quantas? São essas as perguntas. Vocês podem mandar dúvidas sobre elas também. A ideia é que a gente use a próxima mentoria para tirar dúvidas sobre as aulas, mas também sobre esse pré-projeto de compostagem. E a Lorena perguntou se tem que responder todos os itens das perguntas. Se você tiver esses dados, sim. Quanto mais informações você tiver, melhor vai ser, né, essa estrutura do pré-projeto. E uma outra coisa também que tem aqui dentro do documento orientador é o Drive com todas as referências, indicações de leitura. Então, aqui vocês vão conseguir ter acesso a materiais muito interessantes sobre compostagem. Estou tentando abrir o Drive aqui. Só um momento, gente. Então, antes de passar para a pasta do Drive, a Lorena perguntou quando que tem que ser entregue. Aqui no documento orientador, bem aqui nessa parte, né, de atividade do projeto piloto de compostagem, a gente deixou, né, que a gente vai abrir o formulário no último dia, na última aula,
e deixar ele disponível até o dia 23. Mas também a gente pode conversar, se vocês acharem que precisam de mais uma semana, não tem problema. Mas a ideia é que vocês já comecem a responder agora para dar tempo de responder, né? Então, podem começar a mandar dúvidas sobre o projeto, usar a próxima mentoria também para tirar dúvidas, para que todo mundo consiga responder. E aí, aqui nesse mesmo documento, tem a pasta da turma. Entrando aqui na pasta, vocês vão ter acesso, né, aos PPTs, às apresentações da live, com as experiências de compostagem no Brasil, e a bibliografia do curso, que tem muitas indicações, leituras, documentos interessantes sobre reciclagem de resíduos orgânicos, então podem usar esse material também. E se vocês tiverem qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Podem mandar tanto no chat do WhatsApp, no grupo do WhatsApp, ou no formulário de presença, a gente está verificando todas as dúvidas. E eu acho que era isso. Tem mais uma dúvida do Sérgio, que ele mandou aqui no chat, Victor, se você quiser responder. Claro. Bom, a pergunta do Sérgio Bobig, ele perguntou assim: o que fazer quando a legislação dificulta em todas as fases da realização da compostagem como? Não existe um tamanho mínimo com dispensa de licenciamento. Não pode utilizar o composto para quase nada. Exigências de cobertura em todo o pátio de compostagem. Tudo isso encarece todo o processo e torna um projeto de compostagem inviável. Esse é um ponto complexo, Sérgio. Realmente, assim, se todas essas exigências levam a inviabilizar o projeto de compostagem, não existe outra alternativa a não ser mudar essas exigências, né? E a experiência que a gente tem é que realmente é trabalhoso e demanda mobilização mesmo, e organização. A gente tem, por exemplo, aqui em São Paulo, uma campanha junto com empresas de compostagem e outras ONGs, que chama Campanha São Paulo Composta Cultiva, onde a gente pressiona, mobiliza e também faz interlocução para revisar normativas, né? Por exemplo, hoje em São Paulo é proibido transportar resíduo orgânico que não seja por caminhão compactador. Na verdade, você precisa de um caminhão compactador na frota da sua empresa para você se cadastrar como um transportador de resíduos. É, então, cara, a gente tem pressionado para mudar isso, porque isso impede soluções descentralizadas, né? E o caminhão compactador nem é o método adequado de transportar resíduo orgânico, né? Porque você compacta, dificulta o processo de compostagem. Então a gente tem mobilizado, pressionado, exigido candidatos e tudo. Um outro exemplo é São Paulo não tinha também critérios para dispensa de licença. O que a gente fez uma mobilização, levamos empresas de compostagem, ONGs, outras organizações na CETESB, que era o órgão ambiental estadual, e discutimos com a CETESB criar essa dispensa, e isso gerou a resolução CIMA 69, acho, de 2020, alguma coisa assim, que dispensa licença de compostagem até 500 quilos por dia. E ainda temos coisas a melhorar, por exemplo, entre 500 quilos por dia e 10 toneladas, a gente entende que as exigências ainda são muito sem sentido, igual você está mencionando, né? É obrigatório ter cobertura, por exemplo, então acaba sendo bem complexo. Nada realmente é dialogar com essas organizações que colocam essa exigência e mostrar para elas que é necessário realizar uma revisão, né? E aí eu acho que é importante, por exemplo, essa questão do uso do composto não ser permitido, a minha compreensão é que o órgão ambiental estadual, ele não tem competência para falar sobre isso, assim. No geral, você tem a legislação federal, como a Resolução CONAMA 481 de 2017, e você vai ter a Instrução Normativa do MAPA, dizendo que você pode usar o composto para uma série de coisas, né?
desde que segregado na fonte. Os que não são segregados na fonte, eles têm algumas restrições. Você tem a portaria 52 do mapa dizendo que pode inclusive ir para a agricultura orgânica. É realmente falar, olha, gente, eu entendo que vocês têm essa legislação que é antiga, mas a ciência evoluiu, as legislações hoje evoluíram. Vejam só, em nível federal já avançou. Vamos revisar no nosso estado? E a gente nota que isso acontece em vários estados no Brasil. Tem vários estados que não atualizaram suas restrições, não só estados, às vezes municípios também, para as boas práticas atuais. Então, realmente, levar esse arcabouço legal federal que foi recém-atualizado, assim dizendo, nos últimos 3, 4, 5 anos, pode ser uma forma importante de vocês conseguirem avançar. E aí convencê-los, né, e mostrar o quanto muitas vezes o próprio Estado está ficando atrasado em relação a, por exemplo, Santa Catarina, Distrito Federal, São Paulo e outros estados. O Sergipe, né, que o Edivaldo, por exemplo, trouxe na nossa live, nem tinha processo de licenciamento para a parte de compostagem, né? E por eles tentarem ser o primeiro, infelizmente os pioneiros acabam sofrendo a carga de revisar todo esse processo. Mas vale a pena depois, né? São Paulo, por exemplo, fez o parte de compostagem sem licença. Operou quase um ano e tanto sem licença para mostrar que funcionava. Aí depois foi revisado o ministério e tudo, mas que a gente sabe que é cansativo e puxado, Sérgio. É isso, pessoal. Acho que passamos por todas as dúvidas, tudo que estava pensado pela nossa mentoria. A ideia é, no nosso próximo encontro, a gente vai ter um encontro sobre agricultura urbana e agroecologia, com o André Biasotti, também do Instituto Polis, que vai falar um pouco com vocês, e já inicia, né, pensamento sobre esse pré-projeto final de vocês, essa ideia, que aí depois do encontro com o André, a gente vai ter é, um outro momento também de mentoria, que a gente está pensando como que vai funcionar, justamente para tirar dúvidas sobre os projetos de vocês. Lembrando que dúvidas adicionais, perguntas, vocês têm nosso e-mail, tem o grupo do WhatsApp e também tem a ficha de avaliação de cada uma das aulas. Espero que tenham gostado. Não esqueça de avaliar a aula, fazer todas as coisinhas lá. E muito obrigado, pessoal. Passar para a Isa. Não sei se a Isa quer fazer algum fechamento também, adicionar alguma informação que eu tenha esquecido. Não, acho que você passou por tudo, Vitor. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Vitor. Bye, Lai. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.